A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Com certeza Deus tem algo a compartilhar, a falar ao seu coração hoje, porque Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra, na verdade nós estamos recebendo do próprio Cristo para sermos edificados, para sermos abençoados, para sermos transformados pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Senhor, graças te damos por estarmos aqui juntos, porque eu creio que tem algo da parte do Senhor para ser liberado hoje por meio da tua palavra. Essa palavra que é viva, é eficaz, é transformadora. E eu oro para que o Senhor, de fato, abra os nossos olhos espirituais, para que vejamos o Senhor e sejamos transformados pelo Senhor. Senhor, nós abrimos a nossa mente, nosso coração, para recebermos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você que entrou aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui. Ele quer falar com você. Chegamos no livro de João. Aleluia. Evangelho de João. Capítulo 1. Essa jornada que nós estamos desde Gênesis, nós chegamos no Evangelho de João, não é? No próximo mês nós vamos falar do livro de Atos e os demais livros, e no último mês, em dezembro, nós vamos falar de Apocalipse. Então, estamos seguindo aí o cronograma e seguindo toda a Bíblia. Eu tenho certeza que cada palavra semeada foi uma palavra liberada para que você possa receber a semente espiritual, para receber algo da parte de Deus, porque Deus está trabalhando no seu coração. Palavras são sementes, e para que vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Por isso, não é por acaso que você está aqui conosco. Com certeza, Deus tem mais, muito mais para cada um de nós, em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo é a palavra, né? No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Você sabe disso. Nós já compartilhamos sobre isso. Os evangelhos mostram Jesus de 4 formas e 4 aspectos diferentes. Então, em Mateus, nós vemos Jesus como é aquele que é o rei. Por isso é o evangelho do reino. Você vai ver ali as parábolas do reino de Deus. Você vai ver, o foco é falar de Jesus como o rei. No livro de Marcos, o foco é falar de Jesus como um servo sofredor, um servo que não tem genealogia, enquanto em Mateus já temos a genealogia de um rei. Inclusive, Davi está ali. Então você percebe que cada evangelho tem um aspecto, uma abordagem. Aí nós fomos para o evangelho de Lucas. Lucas mostra Jesus como filho do homem, os aspectos humanos de Jesus. Então Jesus se fez carne, Jesus se tornou gente. Jesus era homem também, ok? Mas aqui em João, para completar, né, a visão de frente, de costas, de um lado e de outro, vamos dizer, de 360, nós podemos ver aqui que Jesus é Deus, ok? Ele é tanto homem, ele se fez homem, quanto é também agora Deus. Ele é Deus, na verdade, ele sempre foi Deus. Ele veio, então, na forma de homem, que nós chamamos a encarnação, né? Nessa terra, enquanto ele esteve aqui. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, desde a eternidade, desde sempre. Claro que é difícil a mente humana entender a questão da eternidade, um Deus que sempre existiu, sendo que aqui na terra tudo nasce e morre, nasce e morre. Como entender um Deus que sempre existiu, né? Mas isso é a nossa limitação humana para reconhecermos sempre que Deus é Deus. Aleluia! Deus é grande, Deus é maravilhoso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo.
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada foi feito sem Cristo. Tudo sempre teve a mão também de Cristo. O agir de Cristo, na verdade, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia! Então a vida estava em Cristo e a vida era então, essa vida era a luz dos homens e essa luz resplandece no meio das trevas. Por isso que nós queremos que a luz ela veio habitar em nós. Por isso nós somos cheios da luz de Deus. Aleluia! Quantos creem, digam amém. E o texto então continua dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Já está falando aqui novamente de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio preparar o caminho, ele veio para mostrar a luz, aquele que dá a direção, aquele que traz clareza. Esse é o nosso Deus. Jesus é esse que nos trouxe a luz para andarmos nos caminhos certos, para fazermos a vontade dele nessa terra. Agora, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, nós também não somos a luz nesse sentido, mas nós testificamos da luz, nós resplandecemos a Cristo. Nós somos como a lua que resplandece o brilho do sol da justiça. Aleluia! Então ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aleluia! Um dia nós estávamos em trevas, mas nós fomos conduzidos para a luz de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, graças a Deus, porque um dia essa luz veio até nós e vimos o Senhor Jesus, né? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqueles que, primeiramente, tiveram a Deus ali como o Senhor da vida deles, ou aquela nação que deveria aceitar ou receber Jesus, não recebeu. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então você vai ver nos evangelhos que os judeus não recebem a Cristo. Os religiosos não recebem a Cristo. Eu sei que um ou outro nós vemos com certeza para os próprios discípulos também, mas a nação como um todo não se volta para Jesus. E tanto é que os maiores milagres, você vai perceber, que aconteceu justamente com outros povos. Porque aqueles que deveriam crer não creram, deveriam ver não estavam vendo. E que Jesus veio então para os seus não o receberam, mas, porém, entretanto, todavia, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo você tem que memorizá-lo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos de Deus. Quando você creu, quando você aceitou Jesus, aqui nós vemos esse texto dizendo, aos que creem no seu nome, ou seja, todos aqueles que creram em Jesus, se tornaram agora filhos de Deus. Nós não fizemos nada para se tornar filhos, apenas cremos com o coração, confessamos com a boca e nos tornamos filhos. E agora, uma vez filhos para sempre. Eu não creio que nós perdemos a filiação. Uma vez filhos para sempre. Mas também entendo que, como filhos, nós temos um pai. E o pai também disciplina o filho que ama. Então, ser filho não significa que nós devemos aprontar todas, sem achar que não haverá disciplina. Então, Deus sabe as maneiras como nos disciplinar em amor, com certeza, porque Ele é um bom pai. Ele é um Deus que nos ama, mas nós somos filhos. Somos filhos, então também nós somos herdeiros. Aleluia, quantos herdeiros de Deus nós temos aqui? Deixa eu ouvir o seu amém
daí onde você está, não é? Então veja, nós somos filhos. Por quê? Porque cremos. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você se tornou filho, você agora tem uma nova natureza, você agora tem uma nova identidade. A sua identidade agora é de filho muito amado, filho perdoado, justificado. Você agora tem a mesma natureza de Deus, a semente divina foi plantada dentro do seu coração. Agora a sua vida com certeza é para dar bons frutos. O alvo de Deus é que você possa, como filho, representá-lo nessa terra, ser uma expressão dele aqui na terra. A todos quanto o receberam. Recebeu quem? Recebeu a Cristo. A vida cristã é baseada no receber. E se aquilo que é mais precioso que é Cristo foi recebido, todas as demais coisas também são recebidas pela fé. A vitória é recebida pela fé, a paz é recebida pela fé, a alegria é recebida pela fé, a disposição, o ânimo, a ousadia é recebido pela fé, tudo é recebido pela fé, tudo nós realmente cremos que Deus nos dá, nós apenas estamos na posição daqueles que recebem. E porque nós cremos, nós recebemos e nós falamos, nós confessamos. Por isso você que crê, confesse. Fale aquilo que você crê que você é, que você tem em Cristo Jesus. Porque agora você como filho tem uma nova identidade, tem uma nova herança e você pode receber algo da parte de Deus. Versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Você nasceu de novo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, aleluia, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele era o unigênito, o único filho. Mas depois ele se tornou o primogênito. O primeiro de muitos filhos, aleluia. Então aqui nós vemos que esse verbo, ou seja, a palavra se tornou carne. No Velho Testamento, a palavra vinha sobre os profetas e os profetas falavam a palavra de Deus. Então a palavra vinha, era como lembra da época do CD? Quando colocava o CD ou o pendrive, né, no som, você vê que o que saía era só o que estava escrito, ou que estava ali impresso no CD, ou ali naqueles arquivos do pendrive. Veja, então, essa era a palavra. Então a palavra vinha, no Velho Testamento, a palavra vinha e Deus falava por meio deles, né? Tanto é que até mesmo o profeta de Balaão ali, nós vemos que ele era um falso profeta, mesmo assim ele falou que era a palavra de Deus, porque Deus não permitiu que ele falasse ou amaldiçoasse o povo de Deus, né? Você vê então que no Velho Testamento a palavra vinha, mas agora no Novo Testamento era como se o CD dentro do aparelho de som andando sobre a terra. Agora toda a ação de Jesus é a própria palavra, é a própria manifestação da palavra de Deus. As suas ações, os seus sentimentos, aquilo que Jesus fez, na verdade, é a manifestação da palavra de Deus. Isso é poderoso, por isso que a Bíblia diz que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, e que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ele já era. E João teve essa revelação. Jesus já era. Ele veio antes de mim. Por mais que João Batista aqui nessa terra tenha nascido primeiro, e depois até foi aquele que batizou Jesus para cumprir a ordem de Deus, o que Deus queria fazer, a justiça de Deus. Então, nós vemos que João já sabia que Jesus já era antes. Uau! Já teve revelação ali. Porque todos nós, versículo 16, e essa é uma palavra para nós, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça,
Graça sobre graça, favor sobre favor. Eu quero declarar e profetizar isso na sua vida. Você vai viver graça sobre graça. Graça sobre graça. Todos os dias vai ter graça sobre graça. Graça sobre graça. Favor sobre favor na sua vida. Eu costumo dizer que a graça é como essa cachoeira. Uau! Então você vai para debaixo dessa cachoeira e você recebe aquele frescor. E enquanto você está lá debaixo, as águas não param. Por isso que nós precisamos estar graça sobre graça. Graça sobre graça caindo sobre nós. Você levantou hoje, eu quero dizer que tem graça sobre a sua vida. Graça sobre graça. Graça sobre graça é derramado, favor de Deus. Você vai ter favor na sua casa, você vai ter favor na sua família, você vai ter favor na sua vida financeira, você vai ter favor na sua saúde, você vai ter favor de Deus no seu ministério, você vai ter favor nos seus estudos, você vai ter favor de Deus. Jesus veio para nos dar favor, Jesus veio para nos dar graça. Algo que nós não merecemos, é de graça, a disposição, favor, a disposição para vencer a vida, as vitórias, graça de Deus, graça sobre graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, Ângela? Amém, Fábio? Glória a Deus, eu creio nisso, eu creio. Graça sobre graça está sobre as nossas vidas, porque a lei, olha só, aí vem para a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. João já está estabelecendo aqui uma nova maneira, um novo caminho do povo de Deus, que é pela graça em Cristo Jesus. A lei passou, mas agora nós temos a graça de Deus. Nós temos aquilo que Cristo fez por nós e nós andamos segundo o que Cristo fez por nós, na graça dele e no favor, e essa é a verdade que nós carregamos. Nós já fomos totalmente perdoados. Nós não precisamos fazer nada para alcançar os céus, mas Jesus veio para nos levar até lá. Aleluia! Glória a Deus! A sua graça nos alcançou, a sua graça veio até nós e com certeza fomos atraídos e conquistados por esse amor do Senhor sobre as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Aleluia. E gostaria de compartilhar mais um texto, está em João capítulo 2, que é a transformação da água em vinho. Eu creio no poder que há nesse Deus que transforma. E talvez você está precisando de uma transformação. Talvez você está precisando de uma transformação espiritual. Talvez você está precisando de uma transformação do seu caráter. Talvez você precisa ver alguma coisa mudar na sua vida. Da água para o vinho. Então essa palavra é para você, que precisa de um milagre, que precisa de algo ser mudado, transformado. Essa palavra, de fato, é para você. Aleluia. Aleluia. Amém, Ângela. Muita bondade é o amor e o amor de Deus, né? É o amor de Deus, né? É poderoso. O Senhor nos amou. Aleluia. Glória a Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se-lhe a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Olha só, Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali as 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2, 3 metretas. Então, cada uma tinha ali em torno de 100 litros, né? Então, no total, aí davam 600 litros. Né? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus
princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia, que texto poderoso. É um texto tremendo. Jesus está num casamento e o vinho acaba. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. No lugar onde deveria ter a alegria, agora não tem mais. Perceba, é um princípio espiritual que você precisa entender aqui. Onde que deveria ter mais alegria? Num casamento, inclusive numa festa de casamento. Mas na festa de casamento já acabou a alegria. Uau! E aí Jesus vem para transformar o quê? Água em vinho. E qual que é a diferença dessas duas coisas? É que a água, ela não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. O vinho, por outro lado, tem cor, tem cheiro e tem sabor. E às vezes a sua vida está sem sabor. Às vezes a sua vida está sem cor. Talvez sua vida está ruim. Talvez no momento em que deveria estar alegre, porque talvez conquistou algo, porque adquiriu tal coisa. E você pensa que isso vai te satisfazer, mas você percebe que isso também acaba. Por quê? Porque a alegria do mundo passa. As coisas desse mundo passam. Então você fica na expectativa, o dia que eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, o dia que eu comprar minha casa eu vou ser feliz, o dia que eu tiver então o green card, tão sonhado green card aqui nos Estados Unidos, então eu vou ser feliz. Então você não entendeu, tudo bem, você vai ter ali uma felicidade, algo passageiro, mas vai passar também. Por quê? Porque a alegria só provém do Senhor. Ele é a verdadeira alegria. Você deve ser cheio do Espírito Santo. A sua fonte de alegria não é o que você vê. Não são as circunstâncias que definem a sua alegria. Tanto é que Jesus disse, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Como podemos ainda nos alegrar na provação se não for uma alegria espiritual? Então veja, quando Jesus está transformando a água em vinho, ele está dizendo, eu tenho algo mais glorioso, eu tenho algo mais poderoso para vocês. E ainda fala aqui que o vinho era melhor do que o outro. Mas isso, de fato, era melhor, segundo a Bíblia. Mas o que é isso que tem a ver? Tem a ver que o que Jesus traz, a alegria que Jesus traz, é diferente do que o mundo traz. A alegria que Jesus traz é muito maior, muito mais gloriosa e muito mais poderosa. Por isso que você precisa dessa vida cheia do Espírito. Tanto é que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, tem um vinho pela qual você pode se embriagar. É o vinho do Espírito Santo. É da alegria do Espírito Santo. É a alegria de viver, a alegria de ser de Cristo, a alegria da salvação, a alegria de poder ter sido alcançado e agora ter a vida eterna com o Senhor. Muitas vezes o diabo quer roubar a nossa alegria. Por causa das circunstâncias, porque áreas talvez não rompem, situações não mudam, situações difíceis talvez na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, mas sabe de uma coisa? A nossa alegria provém do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui para beber desse vinho espiritual. O Senhor é aquele que transforma aquilo que estava sem sabor, aquilo que estava sem cor, sem cheiro, em algo que é um aroma poderoso, é uma cor linda e maravilhosa. Deus pode transformar a sua vida. Não sei o que você está passando, não sei talvez o momento em que você está vivendo, talvez de tristeza, talvez de falta, talvez de necessidade, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor será a sua força, o Senhor será o seu sustento, o Senhor será a sua alegria, independente da circunstância. Você vai pular de alegria, você vai celebrar Jesus, você vai adorar a Ele, você vai tocar no Senhor e ser tocado por Ele, e você vai viver uma alegria tão grande, independente das circunstâncias, que as pessoas vão pensar, algo aconteceu, talvez algo, às vezes vão pensar que é algo material, algo natural que aconteceu, mas não tem nada a ver ainda com as circunstâncias ainda mudadas ao seu redor, mas é com o seu coração interior mudado, porque você bebeu do vinho do Espírito Santo, da alegria do Senhor, que é a sua força, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É essa fé que você precisa ter. Esse vinho
que Deus quer te dar, que Deus quer te oferecer. Eu sei que talvez hoje você está em falta, eu sei que talvez hoje tem áreas que ainda não se resolveram na sua vida, mas tem uma área que já mudou a sua sorte para sempre, e é que na verdade você foi alcançado pelo nome do Senhor Jesus, você foi alcançado por Cristo, você viu a luz de Jesus, você recebeu o Senhor, e agora você tem uma nova vida, uma vida abundante em Cristo Jesus, totalmente pela fé. Totalmente pela fé. Se alegre antes de ter. Se alegre antes de receber. Porque você já tem, na verdade, a alegria que procede do Senhor. Você tem algo em suas mãos. Eu sei que talvez tem pessoas aqui, eu quero falar isso para você, que está me ouvindo. Talvez você tenha vivido uma vida muito triste. Acabou a alegria, sabe? Mas eu creio que esse vídeo chegou para você, essa palavra chegou para você, para dizer: Jesus tem um vinho melhor para multiplicar para você, para te dar. O vinho do mundo acaba a tristeza, por N fatores. Eu sei que pode ser por uma crise muito grande, pode ser coisas emocionais, traumas, pode ser até mesmo coisas físicas, mas não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites aonde Deus pode entrar e mudar a sua sorte. Independente dos seus traumas, Jesus vem para curar. Jesus vem para transformar algo glorioso e poderoso. E eu deixo dizer algo mais para você. Quanto tempo, quantos anos seriam necessários para que esse bom vinho chegasse até uma festa como essa? Eles deveriam talvez esperar, se fosse plantar uma vinha, esperar dar os frutos, os primeiros não são bons ainda para os vinhos, esperar mais um tempo, e aí então colher, preparar o vinho tem que esperar mais tempo para fermentar, quanto mais velho, melhor, talvez demoraria aí 12, 15 anos para se tornar o melhor vinho, mas Jesus fez assim, ó, assim, e eu creio nisso. Eu creio que hoje Deus pode mudar a sua vida assim. Agora mesmo. Uma alegria do Espírito pode tomar conta do seu ser. Uma força espiritual pode mudar a sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Chega de tristeza. Chega de depressão. Chega de angústia. Em nome de Jesus. E receba a paz. Receba a alegria. Receba a força do Espírito Santo. Assim como um dia você encontrou Jesus, você também encontra a cura. Você também encontra a restauração. Você encontra agora a paz de Deus. Você encontra a vida do Senhor. Eu declaro isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que nós desfrutássemos da sua graça sobre graça. Graça sobre graça. Então a sua cura hoje é graça de Deus. O seu milagre hoje é graça de Deus. A sua alegria hoje é graça de Deus. A sua paz hoje é graça de Deus. Você é livre de todo mal. Você é livre de toda enfermidade. Você é livre de toda depressão. Você é livre de toda uma vida angustiada. Em nome do Senhor Jesus. Porque a mão do Senhor já é sobre a sua vida. E você se alimenta desse vinho. Você se alimenta de Cristo. E você recebe da parte de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Porque esse é o nosso Deus. Aquele que transforma desertos em mananciais. Transforma a água em vinho. E eu creio que a sua sorte vai ser mudada. Em nome de Jesus. Hoje. Eu declaro que hoje a sua vida é mudada em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Quem crê, diga amém. E receba pela fé essa oração. Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos. E declarar em nome de Jesus que hoje é um dia de milagre. Hoje é um dia de transformação. Hoje é um dia de o Senhor mudar a sorte daqueles que perderam a alegria. Perderam a alegria da salvação. Perderam a alegria no mundo. Perderam a alegria de viver nessa terra. Mas o Senhor é aquele que dá alegria a eles. O Senhor é Deus que transforma a vida deles. O Senhor é um Deus que muda as nossas vidas de uma forma poderosa, de uma maneira muito rápida, gloriosa, poderosa, instantaneamente. Nós cremos
na cura completa, em o nome do Senhor Jesus. E nós nos apropriamos, e nós recebemos hoje, pela fé, nós tomamos posse, nós declaramos, em o nome do Senhor Jesus, o milagre da transformação de água em vinho, de uma vida agora cheia do Espírito, cheia da alegria do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo e eu declaro na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é para você. E eu creio nisso. Tome para você essa palavra. Hoje, Jesus transformou a sua dor em alegria, o seu sofrimento em alegria, a sua depressão em alegria, a sua angústia em alegria, em nome de Jesus. Essa palavra é do Espírito Santo para você, e receba ela, se aproprie dela, e creia que agora, instantaneamente, você se levanta para uma nova história, para uma nova vida, em nome de Jesus. Uma nova história. Eu vejo isso, uma nova história na sua vida. Eu percebo isso, eu percebo meu coração crendo nisso, crendo que você precisava estar aqui mesmo, ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te pedir algo também. Talvez você lembrou de alguém, enquanto nós ministrávamos aqui, que precisa ouvir essa mensagem. Leva para ela. Fala, minha irmã, o meu irmão, eu ouvi essa mensagem hoje, fui muito edificado. Eu quero que você ouça também, vai fazer muito bem para você. Eu creio que isso aqui é a palavra. A palavra é semente. Jesus se fez carne, ele habitou entre nós. E agora nós lançamos a palavra de Cristo para a vida de outros, para que outros também recebam da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia. E vamos lá, vamos compartilhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Um grande abraço.